Chega aí, galera! Terça-feira é dia de a gente conversar sobre a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Vocês estão ligados aqui. Na última semana a gente falou um pouquinho das equipes que eram credenciadas a brigar pelo acesso. Algumas delas tropeçaram nesse final de semana e a gente vai também dar uma resumida nisso daí, vai falar sobre as possibilidades que cada um deles tem também. Então vamos embora falar dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Não se esquece de dar o teu like aqui e se inscrever aqui no nosso canal, que ajuda muito no nosso trabalho, beleza? Sem tempo a perder, vamos falar primeiro da classificação, como é que tá agora. Coritiba é o líder com 57 pontos, venceu nessa última rodada e volta a se credenciar a ser uma das principais equipes na briga pelo título da Série B. O Botafogo também venceu, foi a 55 pontos, está na cola lá do Coritiba, né? Segue na perseguição. O Avaí também venceu e tomou a terceira colocação da equipe do Goiás, que empatou nessa rodada contra o Londrina, né? Tropeçou tanto o Goiás, que tem 52, é o quarto colocado, quanto o CRB, que tem 50 pontos, é o quinto colocado. O CRB empatou com o Vila Nova. O Vasco também empatou, tem seus 47 pontos, empatou com o Náutico, né? E aí já segue um pouco mais distante, tá a 5 pontos do Goiás, que tá no G4. O Guarani vem com 46 pontos logo atrás do Vasco, também. O Guarani tropeçou, né? Dessa vez perdeu para o Confiança. Jogo muito louco, né, velho? Que o Guarani teve 2 jogadores expulsos, né? Bem merecidamente expulsos. Então o time acabou tropeçando de maneira vexatória, né? No campeonato. Tava vencendo em casa, leva a virada lá no finalzinho. Então foi um vexame aí da equipe do Guarani. O CSA também protagonizou um vexame, né? Em casa, tava vencendo, de virada, inclusive. E no segundo tempo leva 3 gols da equipe do Operário, que não ganhava de ninguém há 835 jogos, né? E aí o CSA leva um 4-2 dentro de casa e se distancia aí dessa briga pelo acesso, né? O CSA tem 45 pontos, os mesmos 45 do Náutico, que apesar de ter empatado, foi um empate meio heróico, né? Leva 2-0 em casa do Vasco e vai buscar esse empate. Então foi um grande jogo aí, esse Vasco, o Náutico e Vasco, pra falar a verdade, né? E o Vasco, o Náutico tá aí com 45 pontos, a mesma quantidade de pontos da equipe do CSA. Em décimo tem o Vila Nova com 42, que já jogou nessa rodada, né, contra o Brusque. O Sampaio Corrêa vem com 40 pontos, o Cruzeiro 39, Remo 38, Operário 38, Ponte Preta 37, Brusque 35. E aí na zona de rebaixamento, Londrina, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. Londrina 32, Vitória 32, Confiança 31, Brasil de Pelotas 20. Essa briga aí contra o rebaixamento, vamos dar só uma palhinha, né? O Operário estava se aproximando da zona de rebaixamento de uma maneira muito perigosa, né? E vinha numa sequência muito ruim, né? Contando aqui, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos sem vencer, 3 empates apenas. E aí o CSA consegue ressuscitar defunto, né? É incrível o que esse time do CSA consegue fazer. Meu pai eterno, né? E aí perde em casa para a equipe do Operário, se complica inclusive a equipe do CSA. E, de quebra, o Operário já dá uma afastada aí da zona de rebaixamento, né? Tem, então, o Brusque tem 35, tá na beira lá da zona de rebaixamento, né? E ele já jogou nessa rodada, então pode ser alcançado por Londrina e Vitória, que também vão jogar. E o Confiança, de quebra, pode se aproximar também dessa saída aí da zona de rebaixamento, né? Então, olho nessa rodada, porque além de jogos que são confrontos diretos, essa rodada vai ser repleta de confrontos diretos, né, velho? Então, vamos lá. Vamos dar uma palhinha sobre cada uma das equipes que vão jogar nessa rodada, né? Hoje a gente já vai ter 2 partidas interessantes, né? 2 confrontos diretos, aliás. O CRB joga contra o Coritiba e o Coritiba, jogando fora de casa, né, quer buscar, claro, o seu resultado para impedir que o Botafogo possa ultrapassar, inclusive ele mesmo. Né, um empate aí do Coritiba e uma vitória do Botafogo em cima do Goiás pode fazer com que o Botafogo cole lá na quantidade de pontos. Né, e aí fica dependendo dos critérios de desempate. Que o primeiro é o número de vitórias, então só para confirmar aqui, porque no aplicativo ele não tem o número de vitórias. Né, mas o Botafogo vencendo a sua partida vai a 17 vitórias e o Coritiba empatando a sua partida fica com 16. Então, se eles empatarem em pontos, o Botafogo tem a vantagem do número de vitórias. Né? Então, o Coritiba não pode nem pensar em empatar essa partida aí, né? Tem que pensar em vencer. Mesma coisa o Botafogo, né? As duas equipes estão querendo essa recuperação, não, né? Manter essa pegada aí para seguir nessa corrida pelo título, né? Então, vão ser 2 equipes que estão jogando fora de casa,
mas que vão buscar, sim, o resultado, na minha opinião. Do mesmo jeito, os mandantes, né? O CRB e o Goiás vão jogar querendo vencer, porque o CRB vencendo o seu jogo, ele entra provisoriamente no G4, né? Vai para 53 pontos, fica com a mesma pontuação do Avaí, não passa por causa dos critérios de desempate, né? Mas aí pelo menos tira o Goiás provisoriamente e joga toda o peso da partida para a equipe do Goiás. E o time do Goiás, né, com a vitória, vai para 55 pontos e cola, inclusive, no próprio Botafogo, na mesma quantidade de pontos do próprio Botafogo, né? Então, são dois jogos aí que podem significar bastante aí para a sequência das duas equipes, das 4 equipes, na verdade, da temporada, né? Então, pode acontecer uma troca de liderança, pode acontecer mudança no G4, pode não mudar nada, né? Como, por exemplo, o Coritiba ganhando e o Botafogo ganhando, né, as suas partidas, não muda nada na classificação, mas aí complica para Goiás e CRB também, né? Aperta um pouco mais a corda para eles aí. Então, velho, os jogos de hoje vão ser interessantíssimos de se acompanhar, né? Então, CRB e Coritiba às 7 horas da noite, Goiás e Botafogo às 9h30. Não vou nem palpitar porque esses jogos aí são muito loucos, né, velho? A gente não tem nem ideia do que pode acontecer. Tudo pode acontecer nessas partidas, né, velho? Então, vamos passar aqui para os próximos jogos. Tem Sampaio Corrêa e Guarani, que o Sampaio não briga aí mais por acesso, né? O Sampaio tá aí com seus 40 pontos, tá a 12 pontos já do G4. Se vencer as 7 partidas que faltam, vai a 61, então já era, eu acho, né? O acesso para o Sampaio, mas o Guarani tá vivo. O Guarani quer vencer essa partida para poder se restabelecer nessa briga, né? Se vencer, vai para 49 pontos, né? E fica ainda lá próximo, né? Não entra no G4, não cola, não empata em ponto com ninguém, mas pelo menos ele fica vivo aí, o Guarani, né? Tem o Cruzeiro e Remo também na quinta. Brasil de Pelotas e Náutico na quinta-feira. Esse jogo aí, olho no Náutico, né? Porque o Náutico tá com 45 pontos. Se vencer, ele vai para 48, né? E a tabela do Náutico, ela é muito favorável. Só para dar uma passada aqui, o Náutico ele joga com o Brasil de Pelotas fora, depois com o Brusque fora, Coritiba em casa, Confiança fora, Sampaio em casa, Avaí em casa e por último o Cruzeiro fora. Os jogos mais difíceis do Coritiba, do Náutico, perdão, são dentro de casa, eu acho, com o Coritiba e com o Avaí, né? Porque são adversários que estão brigando ali na parte de cima da tabela, tem as equipes mais qualificadas, e aí o Náutico vai ter a torcida apoiando. E o Náutico dentro dos aflitos, ele é muito forte, né? Então é interessante essa tabela aí do Náutico para se acompanhar, certo? O Náutico pega fora de casa, repara, Brasil de Pelotas, Brusque, Confiança e Cruzeiro. O Brasil de Pelotas e o Confiança são times do Z4, né? O Confiança tá dando indícios aí de que vai brigar, né? Mas, por exemplo, pode vencer todos esses 4 jogos fora de casa. O Cruzeiro na última rodada eu acho que é o mais complicadozinho, só que é a última rodada, o Cruzeiro já não vai estar em disputa por mais nada, né? Na competição, eu acho. Então, até facilita um pouco. Essa tabela do Náutico é muito interessante. E rapidinho também, é interessante também a tabela do CRB, né? Porque apesar do CRB ter uma disputa aí pela Copa do Nordeste, né? Entrelaçado com essa disputa aí da Série B, eu creio que ele vai mesclar o time, mas a tabela do CRB tem um jogo muito difícil agora contra o Coritiba nessa rodada, só que depois joga com o Sampaio Corrêa, que não briga mais por nada, Ponte Preta lá na parte de baixo, Londrina lá na parte de baixo. Não, a Ponte Preta tá até junto do Sampaio, né, na classificação. Ponte Preta tá... Não, perdão, eu troquei com Vila Nova. Ponte Preta tá lá embaixo, então, tá, vamos lá. O CRB, ele joga contra o Sampaio, que não briga por nada, Ponte Preta lá embaixo, Londrina lá embaixo, Brusque lá embaixo, Vitória lá embaixo e Operário lá embaixo. Então o CRB pega adversários que estão do meio para baixo na tabela de classificação, certo? Então, assim, é uma tabela até favorável também para a equipe do CRB nessa reta final. O time tem que mostrar força também, né, e confirmar esses resultados. Mas é uma tabela bem interessante também. Voltando para os jogos, na sexta-feira tem Operário e Avaí, o Operário brigando para escapar de vez lá da zona de rebaixamento e o Avaí brigando para manutenção no G4, né? Pelo menos o Avaí já vai entrar em campo sabendo o resultado de todos os seus adversários diretos, né? Então o Avaí já vai entrar em campo sabendo o que é que precisa fazer, quem tropeçou, quem ganhou, então ele já vai sabendo dos seus resultados. E tem Vasco e CSA também, eu acho que a última cartada para os dois times.
Um empate aí, eu acho que os dois morrem abraçados. Uma vitória do Vasco o credencia a brigar pelo acesso, e uma vitória do CSA ainda reativa um pouquinho as esperanças do torcedor azulino, mas é muito difícil que isso aconteça, certo? Não acho que, por exemplo, CSA e Náutico já meio que se despedem aí dessa briga pelo acesso, fica muito mais difícil, né, para chegar pelo menos aos 63 pontos, são mais 6 vitórias em 7 jogos, né, então praticamente impossível, né, de CSA e Náutico alcançarem aí o G4. A torcida segue já ainda aí esperançosa, né, já levei um bocado de desacerto de torcedor do CSA, dizendo que não é para jogar a toalha tão fácil assim, mas fácil? Não é fácil não, amigo, é praticamente impossível que isso aconteça, mas vamos que vamos, né? No sábado ainda tem Ponte Preta e Vitória, e Confiança e Londrina, né? Dois duelos diretos também aí na parte de baixo da tabela de classificação, né? Então, olho aí nesses dois duelos aí do sábado, também vai ser interessante aí de se acompanhar. Vamos ter também na próxima rodada, na segunda-feira tem um jogo entre Cruzeiro e Vila Nova, né? No dia 1º. Então, é outro jogo antes da nosso próximo programa sobre a Série B. Então, já dei uma resumida um pouco aí de como é que está a tabela de classificação e os duelos aí das equipes, então quero agora a sua opinião. Até quem na tabela está na disputa ainda pelo acesso, né? E até quem na tabela ainda está na disputa aí para fugir da zona de rebaixamento, e quem já está mais tranquilo também, certo? Então manda aí a tua opinião, vamos debater um pouquinho aqui nos comentários, tá? E eu agradeço aí a presença de vocês aqui no canal, meu cabelo tá voando aqui. Mas é isso aí, galera. Um abraço aí pra vocês, muito obrigado e até a próxima aí. Valeu, gente!